fraternidade. Ora vivam, caros mochitos, aqui estamos mais uma vez para ouvir o testemunho de uma pessoa nossa amiga sobre o 25 de Abril de 1974. Desta vez temos o grato prazer de ter connosco o Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, Álvaro Cardoso. Sr. Presidente, então, no dia 25 de Abril de 1974, que idade tinha? Em primeiro lugar, começo por agradecer o convite, é uma honra e é um prazer estar aqui à conversa consigo, e sobre um tema que é um tema importantíssimo para qualquer cidadão português, falar sobre a questão do 25 de Abril. Eu exatamente no 25 de Abril tinha 12 anos de idade. Portanto, estava na fase da transição da infância para a parte da adolescência. Então, e isso significa que nesse dia estaria provavelmente numa escola? Seguramente estaria na escola. E recordo-me perfeitamente de quando começam a aparecer as primeiras informações, imediatamente, ou passado algum tempo, fomos mandados para casa. E, portanto, só por esse facto já foi um motivo de regozijo para todos nós, porque enquanto estudantes, ter um furo, como se dizia na altura, era um motivo de regozijo. E lembra-se como é que soube da existência da Revolução dos Capitães de Abril? Eu, se não estou equivocado, e já passaram muitos anos, é verdade, como estávamos em aulas, porque ainda iniciámos as aulas daquilo que me recordo, a informação começa-se a espalhar, porque chegou até nós através das rádios e da comunicação social, porque o centro das atenções e o centro dos acontecimentos foi na capital, como sabe, mas rapidamente se difundiu, e uma notícia tão importante quanto a isto, depois de tanto tempo de fascismo, naturalmente chegou. E a indicação foi disso mesmo, da parte dos professores, de sairmos e de irmos para casa. Nós, apesar da nossa tenra idade, naquela altura já tínhamos muito mais autonomia e já conseguíamos, não tivemos que esperar pelos pais. E foi isso que aconteceu. Então, e depois, quando chegou a casa, houve, enfim, alguma conversa, algum diálogo com a família sobre o que é que se estava a passar nesse dia? Aconteceu sobretudo ao serão. Eu aqui, se me permite, abro um parêntese para falar um bocadinho das minhas memórias que tinha sobre o tempo anterior ao 25 de Abril. O meu pai, infelizmente, e como acontecia com muitos outros cidadãos, não sabia ler nem escrever. E, portanto, previamente, antes do 25 de Abril, era frequente ele levar comunicados, cartas, mensagens, já digamos, dos revolucionários, se é que podemos designar desta forma, e revolucionários no bom sentido. E eu tenho a memória de, à noite, ser eu já, apesar de andar provavelmente no 6º ou no 7º ano, ler esses comunicados que eram feitos, e aí começa a ter a percepção do que era a liberdade de falar, das pessoas poderem ou não falar. A questão antes de 25 de Abril foi marcado por isso e por memórias que eu guardo, porque um dos meus familiares, que é o António Querido, que o engenheiro Coimbra conhece perfeitamente, foi para o ultramar. E as famílias nessas alturas eram muito chegadas, quer quando o fomos levar, quer quando o fomos buscar, foi a família toda em conjunto. E tenho bem presente o choro dos pais e dos familiares, não só deles, mas de todos os que partiam nisso. Sim. E depois, simultaneamente, quando ele regressou, fizemos exatamente o mesmo trajeto. E tenho bem presente os choros de algumas mães que viram os filhos virem em caixões. E isso marcou-me, e peço desculpa, já me estou a emocionar e não queria nestas situações, marcou-me bastante. Portanto,
essa experiência. E foi sobretudo estes dois pontos, o facto dos comunicados que o meu pai trazia e aquilo que vivenciei e que assisti nesses momentos da partida do meu primo, do António Querido, e o regresso. A partida não tive tanta percepção, mas o regresso, quando vi famílias a chorarem por causa do que tinha acontecido. E, portanto, penso que só por isso já valeu a pena a guerra, uma guerra que era uma guerra injusta, porque estávamos a ocupar territórios que não nos pertenciam. E, portanto, só por isso acho que já valeu a pena o 25 de Abril. E peço desculpa de emocionar um bocadinho com isto. Portanto, essa vivência que teve nos cais de embarque e desembarque dos navios que traziam os militares, foi avião. Ou então foi de avião. Foi avião, já, né? Permitiram-lhe efetivamente ficar com um conhecimento e que de certeza absoluta o influenciou depois do 25 de Abril naquilo que se seguiu. Eu gostaria de perguntar agora se notou na Vieira, e nomeadamente no local onde vivia, na passagem, se houve alguma movimentação popular, se notou alguma alteração de alegria, enfim, de contestação, fosse do que fosse, mas de facto se a população se estava a associar àquele momento que se estava a viver. Sim, efetivamente constatámos uma mudança mesmo ao nível das próprias pessoas, um sentimento de regozijo pelo que estava a acontecer, sobretudo aqui na Vieira Centro, onde hoje é a Praça da República. Recordo-me de vir com o meu pai cá acima, não propriamente mesmo no dia 25, mas penso que ou no fim de semana ou coisa do género, tenho na memória de estarmos e haver junção de pessoas no Largo da República e pessoas que se regozijavam com o acontecimento que tinha. Eu, tirando estes fenómenos, tenho que lhe confessar que não senti muito de perto, até pela questão da idade, não senti muito de perto a opressão que existia, porque ela existia sobretudo junto dos adultos e em particular algumas pessoas que queriam a liberdade e que lutaram por ela para que ela fosse alcançada. Mas sim, houve esse sentimento de regozijo, houve o voltar à normalidade em termos de voltarmos à escola, as pessoas irem para os seus empregos, mas principalmente a rádio era uma companhia em casa para que as pessoas também tivessem a percepção a outros níveis, ao nível governamental, do que é que estava a acontecer e se as coisas se mantinham, porque as primeiras horas e se calhar os primeiros dias eram dias de incerteza sobre como é que iria evoluir a situação que tinha acontecido. E, portanto, penso que a partir daí começa-se a gerar, com o passar do tempo, começa-se a criar a confiança e a estabilização, e depois, como sabe, ao 25 de novembro, ao 11 de março, que foram alguma perturbação, mas que felizmente a democracia, a vontade do povo assegurou e manteve-se, tem-se vindo a manter. Na sua opinião, quais foram as principais conquistas que o 25 de Abril nos trouxe? Eu penso que o 25 de Abril nos trouxe mais direitos, mais liberdade, não obstante eu, ao nível da liberdade, nunca sentir pela questão da idade, mas notei uma situação que foi o facto da educação, da escola. Eu, por exemplo, pelas possibilidades dos meus pais, o meu filho estava destinado a ficar pelo 6º ano, tanto mais que nessa altura havia ainda o 5º e o 6º ano. Eu recordo-me de ir para... Desculpe, só para referir já agora uma coisa, na telescola.
provavelmente. Não, antes ainda disso. Ainda antes da Eu fui aluno do professor Fausto, Muito bem. ali nas escolas que hoje é a Escola António Vitorino, onde é mais concretamente hoje a biblioteca, recordo-me disso, o professor era o professor Fausto. Na altura estava a surgir o externato Afonso Lopes de Vieira, criado pelo padre... Volta da igreja. Exatamente. Que era um dos locais para onde os meus amigos queriam ir, tinham ido, e eu também queria ir, mas o meu pai não tinha, porque nessa altura era a pagar, e aí noto logo uma mudança nesse sentido, e portanto frequento o 5º ano, portanto está a acontecer nessa altura, que foi coincidente, o 5º ou 6º ano, na 25 de Abril, e entretanto, a partir daí, eu passo a vir para, aí sim, para a telescola. Ali naquelas escolas em redor, daquelas salas em redor da igreja, onde era com uma televisão em cada sala, e tinha um professor, que era a doutora Dalila, lembro-me ainda dela, e portanto, logo ao nível do ensino, esse simples facto de eu poder sair e não estar confinado à questão de ter que ficar pelo 6º ano, abriu-me logo alguns horizontes, e depois foi a continuação. Andei na Vieira até ao 9º ano, depois fui para a escola Domingos Sequeira para Leiria. E aí há uma mudança. Hoje ninguém necessita de sair daqui da Vieira até ao final do ensino secundário. E é essa mudança, mas muitas outras aconteceram, e seguramente as pessoas que já eram adultas, naturalmente, ao nível, sentiram seguramente muito mais estas mudanças, nomeadamente ao nível da liberdade de expressão, ao nível de poderem exprimir as suas ideias livremente. E depois ouvia, nessa altura, muitas histórias sobre pessoas que muitas vezes eram perseguidas, pessoas que eram identificadas como correios, começo a ter a percepção, a partir dali eu tenho uma percepção mais acutilante do que eram os tempos antes do 25 de Abril e o que eram e por via da mudança que ocorre em termos, sobretudo, disto da liberdade de expressão e das pessoas poderem exprimir as suas ideias. Sim. Na sequência daquilo que referiu há bocadinho, de ter um primo, ter acompanhado familiares, nomeadamente um primo, que foi para o ultramar, e ir lá levá-lo, ir lá buscá-lo, quando soube da realidade do 25 de Abril, com 12, 13 anos, não lhe assaltou nada a seu momento relativamente ao não ter que fazer a guerra? Exatamente. Essa foi uma das grandes vitórias, das grandes mudanças que aconteceu ao nível da juventude, que estava preocupadíssima com o facto de ser mobilizado, e foi isso que deu-me origem a muita imigração, aquilo que se chamava na altura assalto, não era? Para fugirem à guerra, uma guerra que não era deles e que eles não queriam participar e que não tinham outras alternativas. Sim, nessa altura era uma das preocupações, apesar ainda de ter 12 anos nessa fase, mas sim, já era uma preocupação, e seguramente os meus pais tinham uma preocupação acrescida com essa situação, sim. Então, envolvidos 50 anos do 25 de Abril de 1974, acha que a democracia está consolidada ou neste momento está em perigo? Eu gostaria de dizer que a democracia está consolidada. No entanto, se nós olharmos à nossa volta, e estou a falar na Europa, há indicadores que nos deixam preocupados. E até no nosso próprio país, nós estamos próximos das eleições legislativas que vão ocorrer, e estamos a constatar que há movimentos no sentido de darem alguma mudança naquela democracia que nós estávamos e queremos continuar a estar agarrados. E, portanto, isso não nos pode deixar tranquilos sobre o futuro. E deixa-me preocupado também porque as novas gerações que não experienciaram o que foi o tempo passado, não têm o mesmo sentimento e a mesma preocupação
que as pessoas que passaram por estas mudanças que aconteceram e que estiveram presentes nos dois regimes, um regime democrático e um regime fascista, não têm essa percepção e, portanto, às vezes é fácil deixarem-se conduzir pela corrente de populismo, de demagogia, de facilitismos, e isso facilmente pode beliscar a nossa democracia. Portanto, eu acho que temos que continuar alerta, temos que tentar passar estes valores às novas gerações para que a democracia que nós vivenciamos e que degustamos e que se demos bem com ela e que criou mais equilíbrio na sociedade, que nos deu muitas oportunidades que não tínhamos até então, para que ela se continue a perpetuar no tempo. Sr. Presidente, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade, o seu contributo para este conjunto de testemunhos que o Olho do Mocho está a procurar conseguir e transmitir, precisamente para que sirva para esta geração atual se aperceber de como foi o passado esse que eles não viveram. Os meus agradecimentos pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado. E trabalhamos todos em prol de manter a democracia. Com certeza. Obrigado. Caros mochitos, e assim terminamos mais este testemunho com o Sr. Presidente Álvaro Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. Agradeço a vossa atenção e mais uma vez vos chamo a atenção, passo o pleonasmo, de que estejam sempre atentos às redes sociais, porque mais testemunhos irão surgir. Obrigado e até à próxima. Obrigado. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.